Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese. E amigos ouvintes, hoje nós daremos início ao capítulo 13, Característica dos Milagres. Diz assim Allan Kardec: em sua acepção etimológica, a palavra milagre, de mirare, admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A Academia assim a definiu: um ator do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Na acepção usual, essa palavra, como tantas outras, perdeu o seu significado original. A sua aplicação, que antes era geral, ficou restrita a uma determinada ordem de fatos. No pensamento das massas, um milagre implica a ideia de um fato sobrenatural. No sentido litúrgico, é uma derrogação das leis da natureza pela qual Deus manifesta o seu poder. Essa é, com efeito, sua acepção vulgar, que se tornou o sentido próprio, de modo que só por comparação e por metáfora a palavra se aplica às circunstâncias normais da vida. E tem uma nota aqui que diz o seguinte: de acordo com o novo dicionário da língua portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, o vocábulo milagre apresenta, entre outras, as seguintes definições: feito ou ocorrência extraordinária que não se explica pelas leis da natureza. Acontecimento admirável, espantoso, portento, prodígio, maravilha, ocorrência que produz admiração ou surpresa. Religião, qualquer manifestação da presença ativa de Deus na história humana. Religião, sinal dessa presença caracterizado, sobretudo, por uma alteração repentina e insólita dos determinismos naturais, etc. Nota da tradutora. Continua Kardec. Uma das características do milagre propriamente dito é a de ser inexplicável, pela razão de ocorrer a revelia das leis naturais. Tanto é essa a ideia que está associada ao milagre que, se é encontrada uma explicação para um fato milagroso, disse que ele não é mais um milagre, por mais surpreendente que ele seja. Outra característica do milagre é a de ser insólito, único, excepcional. Do momento em que ele se reproduz, seja espontaneamente, seja por um ato da vontade, é porque ele está sujeito a uma lei e, por consequência, sendo ou não conhecida essa lei, ele não pode ser um milagre. Então, amigos ouvintes, Kardec ele vem trazendo aqui inicialmente a explicação do que é a palavra, o sentido etimológico da palavra milagre. Primeiro ele vem fazendo essa conceituação, o que significa esse termo milagre. Então ele diz, inicialmente ele faz essa explicação, ele dá essa explicação, vai dizer que é um fato admirável, é um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. De uma maneira geral, nós vamos caracterizar esse fato atribuído a milagre como algo sobrenatural,
como algo difícil e que, muito pelo contrário, algo impossível de se explicar pelas leis da natureza. Então, nesse primeiro momento, ele faz essa colocação. E aí ele vai dizer que essa palavra ficou restrita a uma determinada ordem de fatos. De uma maneira geral, esse termo ele acabou se popularizando justamente nesses fatos em que não se há essa explicação. Então aquilo passou a ser um milagre. Se a gente não consegue explicar aquilo de uma maneira das leis físicas, das leis naturais, a gente atribui a um milagre. E ele vai colocar isso, né, como um fato sobrenatural, num primeiro momento, nessa ordem geral da ideia dessa palavra, no sentido litúrgico, no sentido das religiões, no sentido religioso, seria essa derrogação das leis da natureza por Deus, ou seja, Deus derrogando as suas próprias leis, manifestada assim pelo seu poder, um poder que Deus teria de derrogar as leis da própria natureza. Então ele vai dizer que essa é uma acepção, é um conhecimento vulgarizado no sentido desse termo. E ele vai dizer que isso, né, na verdade, continua na explicação dele, né, é algo inexplicável. De uma maneira genérica, de uma maneira geral, a gente vai dar um sentido, isso é um fato inexplicável, então é milagre. Tudo aquilo que a gente não explica é milagre. Isso realmente se popularizou entre nós. De uma maneira, a gente pode até imaginar o seguinte, nas partidas de futebol, quando um goleiro faz uma defesa dificílima, aquelas pessoas que gostam, que acompanham futebol, os narradores dizem, fulano de tal praticou um milagre no Maracanã, porque fez aquela defesa, né, que salvou aquele gol certo, que eles não conseguiam entender como ele conseguiu fazer aquela defesa, então ele praticou um milagre fazendo essa defesa. E de outra maneira também, que a gente também bem conhecido, bem vulgar, não no sentido de vulgarizar, né, o ato em si, mas da continuidade, da popularidade que o termo foi tendo, é toda vez em que a gente obtém uma graça, de uma certa forma, através das religiões. Os santos, eles são reconhecidos pela Igreja Católica toda vez que se atribui um milagre a esse santo. Atualmente, recentemente, nós tivemos até a ordenação de Madre Dulce, né? A irmã Dulce, ela foi reconhecida pelo Vaticano como santa porque se atribuiu fatos que aconteceram à fé daquelas pessoas que pediram, através da sua fé, a irmã Dulce, que aquela graça fosse concedida. Então, esses fatos sendo explicados, toda vez que um fato desse, através da religião, no caso do catolicismo, é explicado, isso, aquele espírito, né, desencarnado, que foi feito aquele pedido, eles avaliam aquele fato, avaliam aquela situação e aquele santo, aquele espírito, para o qual foi feito aquele pedido que foi concedido, lhe é dado o título de santo, como foi agora com a irmã Dulce. Foi considerada santa porque eles chegaram à conclusão que ela concedeu uma graça, que ela conseguiu, teoricamente, derrogar uma lei que seria da natureza. Como ele diz aqui, que Deus pode... seria um fato que ele atribui, né, de Deus poder derrogar leis da natureza. Então, toda vez que a gente consegue uma graça, que eu faço um pedido, eu atribuo isso a um milagre. É uma metáfora que a gente até utiliza, né, conseguir esse milagre de resolver algo que até então eu não poderia resolver, mas com a ajuda daquele santo, com o poder da minha fé, eu consegui fazer isso. A proposta do nosso estudo e de nós encaminharmos o nosso pensamento e a nossa análise não é no sentido da gente entrar em conflito ou criar complicações em relação à fé e os postulados de outras doutrinas. Mas, na verdade, o Espiritismo ele vem nos afastar. Todos esses fatos que, teoricamente, a gente atribui como sobrenaturais, e vamos, através da razão, através da ciência, através da filosofia, entender que eles são fatos perfeitamente possíveis de acontecer.
Nos capítulos, nos estudos mais à frente, Kardec ele vai fazer até um estudo sobre esses milagres. Mas esse primeiro momento do nosso estudo é nós entendermos justamente isso, que esse pretenso fato que nós consideramos como inexplicável e que acontece, ele tem uma explicação que os nossos sentidos ainda não percebem, seja por falta de um método científico para que a gente o comprove, ou seja, realmente por uma falta de condições de conhecimento até de nós humanos para que a gente possa entender e justificar esse fato. Então, milagre, na acepção da palavra, como a gente acha, derrogação de uma lei da natureza ou algo sobrenatural, não existe. Essa vai ser a finalidade do nosso estudo, que a gente, de acordo com a compreensão da doutrina espírita, a gente vai chegando à conclusão que esses fatos sobrenaturais e a derrogação das leis da natureza, eles não existem. Mas, amigos ouvintes, vocês estão ouvindo o programa Luz na Penumbra, comigo, André Afonso Monteiro, estudo da obra Gênese, capítulo 13, Milagres. E continua, então, aqui Allan Kardec. No item, nós já fizemos a leitura do item 1, característica dos milagres. Agora vamos fazer a leitura do item 2, do capítulo 13, diz Kardec. Aos olhos do ignorante, a ciência faz milagres todos os dias. Que um homem realmente morto seja devolvido à vida por uma intervenção divina, isto é um verdadeiro milagre. Porque esse fato é contrário às leis da natureza. Então, vamos estudar aqui, fazer até uma paradinha aqui, antes de prosseguir no que Kardec vai nos informar. Ele diz, que um homem realmente morto seja devolvido à vida por uma intervenção divina, isto é um verdadeiro milagre. Então, morreu, voltou à vida, é um milagre. Mas Kardec continua. Entretanto, se esse homem estiver aparente morto, e se ainda existir nele um resto de vitalidade latente, e a ciência ou uma ação magnética conseguir reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas é um fenômeno natural. Para o homem comum ignorante, o fato passará a ser miraculoso. E onde nós temos esse tipo de exemplos? Então vamos lá. Então ele está dizendo o seguinte, Kardec ele propõe aqui, vamos pensar numa coisa. Se uma pessoa desencarnou, e ele passa a viver novamente, volta a viver, isso aconteceu um milagre. Mas a grande pergunta é, será que ele realmente estava morto? Será que ele realmente tinha desencarnado? Porque se ele desencarnou, a doutrina espírita já nos ensina que uma vez morto, uma vez desencarnado, uma vez rompido aquele elo que liga o corpo físico ao corpo espiritual, não há como se retomar a vida. Extinta as forças orgânicas, extinto o nosso fluido vital, que é a nossa bateria, não há como a gente retomar a vida. Então, o fenômeno da morte, o que é morte? O que é desencarnação? É a passagem do espírito, o despreendimento do espírito do seu corpo físico, é a extinção das energias vitais. Uma vez acontecido isso, uma vez rompido esse elo que liga o espírito ao corpo físico, não há como se retomar a vida. E aí se pergunta, bem, se isso não pode acontecer, como se explica a ressurreição? Como se explica o caso de Lázaro? E o próprio Livro dos Espíritos, a gente vai ter um estudo sobre isso, que são as mortes aparentes, que Kardec fala que, então, se isso aconteceu, é porque ele sofreu de uma morte aparente, que é a catalepsia e a letargia. A letargia é aquele fenômeno que é a paralisação total, os sinais vitais completamente extintos, e a catalepsia é aquela paralisação parcial. Então, até se descobrir isso, muitas pessoas foram dadas como mortas, muitas pessoas foram enterradas, mas enfim, algumas não, retomaram a vida, como foi o caso do próprio Lázaro.
Então isso não quer dizer que aquela pessoa estava morta e tenha voltado a viver, porque isso seria uma derrogação das leis da natureza e das próprias leis de Deus, porque todos nós nascemos, ao reencarnarmos, já sabemos que vamos morrer um dia. E quando esse momento chega, isso não tem como, você pode até prolongar um pouco mais a sua vida, ou pode até antecipar de acordo com o tipo de vida, o modo que você tenha de lidar com a vida. Se você é uma pessoa muito desregrada, se você comete desregramentos com o seu corpo físico, é óbvio que você pode antecipar isso. Você pode extinguir as suas energias vitais antes do tempo. Da mesma maneira que se você é uma pessoa que educa a sua parte moral, a sua parte intelectual, você cuida bem do seu corpo físico, que você está envolvido na prática do bem e não comete desregramentos, excessos com o seu corpo físico, você naturalmente pode vir a estender um pouco mais o seu tempo de vida aqui, porque você está usando bem o seu corpo físico. Mas, chegado o momento, chegou um instante da morte, os espíritos nos dizem que o instante da morte é fatal. Chegou, você não tem como mais voltar atrás. Você desencarna, você não tem como mais voltar para aquele corpo físico. Então, essa é uma colocação. Então, tudo quando a gente pensa, ressuscitou, não foi ressurreição, na verdade. Na verdade, ele sofria de uma morte aparente, que é o caso de Lázaro. E aí Kardec continua aqui ainda no item 2. Se um físico lançar do meio de uma planície uma pipa elétrica, fazendo com que um raio caia sobre uma árvore, esse novo Prometeu certamente será considerado como detentor de um poder diabólico. Porém, Josué, interrompendo o movimento do Sol, ou antes da Terra, em se admitindo o fato, eis aí o verdadeiro milagre, uma vez que não existe nenhum magnetizador dotado de tão grande, tão poder para realizar semelhante prodígio. Então aqui ele faz uma outra comparação. Então você pode fazer uma experiência com uma pipa elétrica e fazendo com que isso, o próprio Thomas Edison fez experiências nesse sentido, então você pode fazer com que isso recaia sobre uma árvore. Então isso é um fenômeno físico. Possível de se acontecer, mas ele vai dizer que é completamente diferente. Cito o caso aqui em que um espírito poder movimentar, uma pessoa poder movimentar o Sol do seu lugar ou a Terra. Então isso é algo que não tem comprovação. Então é algo que, se alguém fizer isso, ocorreu um milagre. Mas a gente pergunta, será que isso realmente aconteceu? E aí ele continua. Os séculos de ignorância foram fecundos em milagres, porque se considerava miraculoso tudo aquilo cuja causa era desconhecida. E aí cita-se aqui um outro exemplo, né? E nota a história muito conhecida de Caramuru, que nos albores do descobrimento do Brasil, vendo-se acuado pelos indígenas, lançou mão do seu bacamarte e abateu um pássaro com um tiro certeiro, após o que passou a ser respeitado e considerado pelos civícolas como detentor de poderes extraordinários. E aí ele continua, né? Então, se fez algo que a princípio aqueles civícolas ali não conseguiam explicar, então por eles não conseguirem explicar, eles achavam que aquela pessoa ali era detentora de um poder sobrenatural. E aí continua Kardec, né? À medida que a ciência revelou novas leis, o domínio do maravilhoso se restringiu. Mas como a ciência não havia explorado todo o vasto campo da natureza, restou ainda uma parte bem grande para o maravilhoso. Então, e ainda hoje nós temos fatos que ainda não se explicaram. Então a gente se pergunta, será que isso realmente era um milagre? Como vamos imaginar, por exemplo, na época de Kardec, se explicar que as mesas respondiam, as mesas girantes davam respostas. Então isso, a princípio, era um milagre.
Como é que vai se... Gente, como é que pode uma mesa dar respostas? As pessoas se reuniam em volta ali naqueles salões para se divertir e faziam perguntas toscas, perguntas tolas. E as mesas respondiam em forma de batidas. Cada batida significava uma letra do alfabeto e eles conseguiram ali estabelecer uma comunicação. Então, como pode um objeto, um ser inanimado, um objeto inanimado, poder responder, dar respostas inteligentes, um fenômeno inteligente, porque ele respondia. Então, isso é um milagre, mas aí vem Kardec, um cientista, e estuda aquele fato, estuda aquele milagre, ele vai descobrir que ali de milagre não tinha nada. Tinha, assim, a ação dos espíritos através do magnetismo que faziam a movimentação daquelas mesas. Então, deixa de ser milagre, sai do sobrenatural, do fantástico e do maravilhoso e vem para algo explicado pela ciência. Então, continua aqui Kardec. O espiritismo expulso do domínio da materialidade pela ciência, o maravilhoso se encastelou da espiritualidade, que foi o seu último refúgio. Demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força que atua incessantemente juntamente com a força material, o espiritismo faz entrar os fenômenos que dele resultam no círculo dos efeitos naturais, porque esses fatos, como os outros, estão sujeitos a leis. Se o maravilhoso for expulso da espiritualidade, ele não terá mais razão de ser, e só então se poderá dizer que o tempo dos milagres passou. E aí ele faz uma nota aqui, dizendo, né, o seguinte aqui para nós. Tem uma notinha aqui, a nota 189, na nossa tradução. A palavra elemento não é tomada aqui no sentido de corpo simples, o elemento espiritual, e de moléculas primitivas, mas de parte constituinte de um todo. Nesse sentido, pode-se dizer que o elemento espiritual tem uma parte ativa na organização do universo, como se diz que o elemento civil e o elemento militar figuram no número de uma população, que o elemento religioso entra na educação, que na Algéria é preciso levar em conta o elemento árabe, etc. Então aqui ele vai dizendo, nota de Kardec, né, nota do autor, ele vai dizendo que o elemento aqui não como um corpo, né, não como um espírito em si, mas como uma gama como um sentido, né, de uma gama de estados e de sentidos. É o elemento espiritual, não só como um corpo espiritual, não só como um único espírito, mas como um conjunto, um conceito muito mais amplo e não restritivo. Então, ele faz essa colocação aqui no item 3, e é interessante ele dizer para nós aqui o seguinte, né? O que ele está querendo dizer com isso? É que, por mais que exista a matéria, é um princípio espiritual que age sobre essa matéria. O nosso corpo ele é dotado de um espírito, de um princípio espiritual que anima esse corpo físico. Há ainda o fluido cósmico universal que é essa matéria elementar, que é essa energia primeira, essa energia inicial que vai dar forma a todas as matérias. A matéria-prima da matéria-prima é o fluido cósmico universal. Então, baseado nisso, a partir do momento que você sabe manipular essas energias, que você, pelo magnetismo, sabe manipular os fluidos, você vai conseguir prodígios. E era esses prodígios que Jesus fez aqui entre nós e que nós vamos estudá-los mais à frente. Então, nós tinha um companheiro que ele era muito famoso porque ele entortava garfos. Entortava assim, não amassando propriamente com as mãos, né, mas ele segurava e aqueles objetos ali iam se retorcendo, quase como se pelo olhar daquele indivíduo. Ele ficou mundialmente conhecido, salvo engano, ele era israelense, e era Uri Geller, era o nome dele. E era até engraçado que depois tinha um jogador de futebol
que ele entortava os marcadores dele, ele driblava, e aí ele ganhou esse apelido, porque ele entortava no sentido figurado, né? E aí ele ganhou esse apelido de Uri Geller, justamente porque esse companheiro ele tinha essa possibilidade. Depois de um tempo, descobriu-se que era uma fraude, mas chegaram a algum momento comprovar que ele realmente tinha essa possibilidade. Apesar de depois ter perdido essa faculdade, ele foi considerado posteriormente como uma fraude, mas há alguns que dizem que ele realmente tinha essa possibilidade de entortar pelo seu magnetismo. Mas, amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra. Estamos, no momento, estudando o capítulo 9 da primeira parte, um capítulo no qual o nosso querido Allan Kardec, nosso codificador, trata dos demônios, fazendo uma analogia ou uma comparação ou uma análise comparativa entre duas linhas teológicas, a católica e a espírita, aqui nesta obra que é a obra que contém a teologia espírita. Nós contamos hoje, para nossa alegria, com o concurso generoso, amigo da nossa querida irmã e amiga Deusa Nogueira, de todos nós conhecida, e estamos juntas aqui com alegria, não é isso? Sempre com alegria, graças a Deus. Com alegria para estudar esta obra. Obrigada, Deusa, outra vez, querida. Então, nós estamos aqui, nós terminamos o item 14 deste capítulo 9 da primeira parte, com uma indagação muito interessante que Kardec nos apresenta como um corolário, como uma consequência dos raciocínios dessa linha teológica católica. Ele indaga: como pode a justiça de Deus ser menos perfeita que a dos homens? Porque, segundo o que nós estamos estudando, né, Deus? Isso aqui está cheio de incoerências, não é isso? Então, por que aqui a justiça de Deus fica tão ferida de fundo com essa linha teológica católica? A gente começa a pensar no desconhecimento, e eu não vou falar da posição de Deus, porque aí seria uma questão de antropomórfica, não é isso? Mas o desconhecimento dos atributos de Deus. A coisa já começa aqui, porque dentro da lógica humana, eu posso até, embora não seja ético, mas acontece, não seja, vamos dizer assim, legal, mas muitas vezes é comum, a criatura julgar em causa própria. Sim. Então ela começa a tomar partidos. E a gente vê aqui claramente essa situação, né? Então há alguns diabinhos, alguns demônios, que devem ser mais queridos que outros, que têm as suas penas abrandadas. Só, Nádia, que eu acho muito sério que não é dito como. Porque o justo é falar como. A gente não faz isso na educação de uma criança. Claro. Se você se aplicar um pouco mais
no estudo, se dedicar um pouco mais, você vai conseguir. Existe até a chamada recuperação. Exatamente. Você vai conseguir chegar ao ponto que aquele que estudou mais e avançou mais vai estar certo sem nenhuma diferenciação. Exatamente. Quer dizer, você tem uma recompensa em função do esforço que você fez. Exatamente. E é mostrado que esforço tem que ser feito. Exatamente. É uma questão de critério e o próprio tem que saber quais são os critérios pelos quais ele é avaliado. Exatamente. Isso é uma questão de base nos processos de avaliação da Terra. Os professores da Terra sabemos disso. Exatamente. Aí a questão da justiça divina. Então não há um critério. E eu acho assim, a beleza da doutrina é nos dar possibilidade, porque essa ideia, ela é totalmente imobilizadora. A criatura fica cristalizada e não tem mais jeito. E a consequência disso aqui é muito sério. É perdido e meio. Já que agora não tem o jeito mesmo, e a criatura vai cada vez se afundando mais no mal. Exatamente, porque ela não tem nenhuma esperança. Exatamente. Né? E ela não tem algo ou alguém, se é que podemos chamar Deus de alguém, mas a quem se reportar e a quem pedir ajuda. Exato. Porque não é mostrada a possibilidade de sua punição. Exatamente, nesse caso. Né? Então, nós estamos aqui tratando, quando nós tratamos da justiça, nós estamos tratando da igualdade e da diferença. Isso. Né? Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não sei por que Deus fez isso com essa pessoa, fez esse tratamento a ela, ou deu isso a mais a ela do que ao outro que fez a mesma coisa. Né? Isso é uma dificuldade humana de entender os caminhos de Deus. Exatamente. Né? Porque para nós igual é igual. E nós não entendemos que nós podemos atingir a igualdade através de caminhos diferenciados. Isso, exatamente. Né? Por exemplo, quando eu trato dessa questão, costumo usar um exemplo do arquiteto. O arquiteto projeta um edifício. Isso. Vai dar condições iguais de acesso a todos. Isso. Então, ele propõe escadas. Isso. Mas e o cadeirante? Pois é. Ele tem que colocar uma rampa. Exato. Né? Então, isso é dar igualdade de condições por caminhos diferentes. Todos vão ter acesso. Todos mas vão ter acesso, de acordo com as suas possibilidades. Então, essa é aqui uma questão de base para nós trabalharmos a questão da justiça. Porque aí nós achamos, mas como é que Deus é justo se faz isso com ele e com o outro não faz igual? É porque é privativo de Deus, quer dizer, é exclusivo de Deus, só Deus é que conhece todos os ascendentes, todas as causas da situação em que aquela criatura está. É a individualidade, que Exatamente. Alguma coisa eu lembro, assim, de uma forma muito marota, o nosso Paulo Cordeiro, lá do Leon Denis, ele falava assim, gente, a forma que Deus fez cada um de nós, ele jogou fora. Era uma forma assim brejeira para falar o seguinte, da individualidade. Exatamente. E isso é consolador, porque eu não tenho que ser igual a ninguém e nem exigir que alguém seja igual a mim. Você. Não é? E aí, quando eu começo a entender isso, eu falo assim, bem, então no meu caso, o melhor é esse. É essa a questão. É igual remédio, não é? Uma mesma patologia, ela vai ser tratada de forma diferenciada, dependendo de quê? De como aquele paciente vai reage. Como é que o organismo dele funciona como reação a tal ou qual medicamento. Né? Então, essa questão da justiça, que aliás está aqui no título desta obra, né? O Céu e o Inferno, ou seja... Exato. A justiça divina, segundo o Espiritismo, porque aí os demônios não existem. Exato. Né? Exato. Os anjos existem. Nós não chamamos de anjos na nomenclatura, no discurso espírita,
Mas existem os espíritos que vão se aperfeiçoando e que já podem ter sido demônios. Exatamente. Já podem ter trabalhado muito contra a lei de Deus. E sem desdouro algum. Isso é que é o bom, né? E quando estão cumpridos os requisitos da evolução, para Deus todos são iguais, né? Por isso que algumas criaturas falam de um espírito que pode, sim, ascender todo o caminho evolutivo sem errar. Raríssimos, mas podem. Pelo menos em tese pode. Pode. E certamente deve ter havido um ou outro caso. Aqui na Terra é difícil, mas enfim. Então, esses espíritos que já chegam, são os espíritos puros, que chegam a Deus nessa condição. E os outros? Os outros são seres purificados. Eles passaram por um processo de purificação. Não foram em linha absolutamente reta, erraram, mas eles se superaram. Né? Eles trabalharam sobre si mesmos e chegaram a esse mesmo estágio, a esse mesmo ponto a que os outros que nunca tinham errado chegaram. São os puros e os purificados. Aos olhos de Deus, todos os filhos iguais. Todos os filhos iguais. Né? Então vamos seguindo, Deusinha? Vamos. E aí no item 15, quando ele fala, né, portanto a justiça de Deus não é mais perfeita que a dos homens, e ele começa, isso porém não é tudo. Deus ainda permite que eles ocupem um lugar nessa criação, nas relações que deviam ter com o homem e das quais fazem o mais pernicioso abuso. Deus podia ignorar o abuso que fariam da liberdade que ele lhes concedeu? Então, por que lhes permitiu tal liberdade? Portanto, é com conhecimento de causa que Deus entrega as suas criaturas à mercê de si mesmas, sabendo por causa de toda a sua presciência que elas não resistirão e terão a sorte dos demônios. Não possuíam essas criaturas a sua própria fraqueza em quantidade suficiente, sem permitir que fossem incitadas ao mal por um inimigo tanto mais perigoso por quanto é invisível? Ainda se o castigo fosse apenas temporário e se o culpado pudesse reabilitar pela reparação. Mas não, ele está condenado por toda a eternidade. Seu arrependimento, seu retorno ao bem, seus lamentos são inúteis. Os demônios são, por conseguinte, os agentes provocadores predestinados a recrutar almas para o inferno, e isso com a permissão de Deus, que sabia, ao criar essas almas, a sorte que lhes estava reservada. Na terra, o que se diria de um juiz que assim procedesse para povoar as prisões? Estranha ideia nos dão da divindade, de um Deus cujos atributos são a soberana justiça e a soberana bondade. E é em nome de Jesus Cristo, aquele que só pregou o amor, a caridade e o perdão, que se ensinam semelhantes doutrinas. Houve um tempo em que tais anomalias passavam despercebidas, não eram compreendidas, não eram sentidas. O homem, curvado sob o jugo do despotismo, submetia sua razão sem discernimento, ou antes, renunciava à sua razão. Mas atualmente soa a hora da emancipação. O homem compreende a justiça. Ele a quer durante toda a sua vida e após a sua morte. Eis porque ele diz, isso não é, isto não se pode, ou Deus não é Deus. Isso. Muito bom, muito, né? Vamos lá. Porque essa questão da cadeia, eu estava pensando aqui, Nádia, se a gente haveria de lamentar uma cadeia está vazia, cidade com cadeias vazias, que é até motivo de documentário. Exatamente, vezes, né? Exatamente. Que maravilha de sociedade, que né? Que sonho, né? E usar as cadeias para outros fins, né? Os prédios, né? Para usar para outros fins. Dado que não há necessidade mais. Imagina um juiz querer que as cadeias, prisões estejam cheias. Isso não seria normal. Exatamente, exatamente. E é como aqui nós poderíamos transpor isso para uma situação do cotidiano. É como se alguém
dissesse assim, não, veja Deus, né? Não, você vai por ali, você não diz que há um abismo, Isso. mas você vai. Pode caminhar, caminha mais um pouquinho. Caiu outro. Exato. É um abismo. Como é que você faz isso com a pessoa? Deus, segundo essa linha teológica, Deus faz isso. Exato, seria cruel. Ele é cruel, não é isso? Então, essa é mais uma incoerência desse raciocínio teológico do catolicismo à época, né, lá no século XIX. E a gente vê que isso até acontecia, que é uma questão que, graças a Deus, foi abolido, porque eu lembro da minha infância, a questão de não se fazer prece para os suicidas. Isso. Que estava perdido, então a família ficava muito desesperada, e isso foi interessante, que deu, assim, uma migração para a doutrina espírita, porque os espíritas faziam. Então eu lembro, novinha mesmo, em que a minha avó falava assim, hoje vai ter uma prece para fulano, porque fulano cometeu suicídio, ele não tem direito à missa. E aí, naquele momento, mesmo assim, poucas pessoas iam para aquela prece que ia ser feita na casa espírita, porque a doutrina que crê na continuidade, na possibilidade, ora, mas a outra exclui, quer dizer, é uma visão excludente da misericórdia divina, não é? Exato, sim, porque já está condenado, porque, inclusive, esse é um ponto comum nas duas linhas teológicas, né? Para o Espiritismo, o cometimento do suicídio é uma agressão à lei de Deus. Com certeza. É uma agressão à lei de Deus. A diferença é a consequência desse ato, né? Que na teologia católica, ele fica expulso. Mesmo aqui, ele não tem direito nem ao consolo de uma prece, de uma missa. No caso, né? E na doutrina espírita, não. Né? Você pode, você compreende que aquele foi um momento, que ele realmente não se conduziu de acordo com a expectativa de Deus, mas essa compreensão também é levada a essas consequências de apoio vibratório espiritual. São aqueles cuidados, né? Eu estou lembrando agora, assim, no INCA, nas instituições, há aquele paciente terminal em que não é possível mais os processos da químio, da rádio, nada disso. Mas são os chamados cuidados paliativos, né? Em que a criatura tem um conforto. Então ela vai poder estar deitada melhor, ela vai ter um aroma, ela vai ter uma música, ela vai ter alguém perto. E isso é altamente reconfortante. Exatamente. Né? Altamente consolador. Inclusive, certamente atua sobre aquele espírito nesse momento da partida. De esperança, de tranquilidade, de paz, não é? Então, isso é muito sério, gente. A gente começar a pensar, por quê? Isto não pode, ou Deus não é Deus. Quer dizer, nega o atributo de Deus como nosso Pai, não é? Como supremo, a soberana bondade, misericórdia e justiça. Você veja aqui, um ponto é sobre a liberdade. Isso, né? Também. A liberdade, que é uma outorga de Deus, né? É uma concessão, é uma oferenda de Deus à sua criatura. Mas aí Deus diz assim, você está livre, você pode fazer tudo o que você quiser. Agora, se você fizer isso, vou castigar você para o resto de todos os tempos. Então, como é que você, sabendo que o outro pode fazer essa opção, você dá a ele a condição de fazer isso para ele sofrer eternamente? Isso é sério. Eu via num desses jornais, um jornal sério, em que ele falava de uma cartilha que está sendo elaborada para os pais darem liberdade aos filhos.
Em que momento se deixa? E aí conversava aquilo que a gente já sabe, né? Há um momento que você deixa até atravessar a rua e você fica olhando. E a coisa é paulatina, porque se você pegar uma criança e falar assim, olha, você a partir de hoje você pode circular livremente, você vai colocar essa criança em risco. E você, como pai, você é responsável pela vida dessa criança. Que é a lei de conservação, né? Então, como é que os pais humanos se organizam? O pai do céu vai fazer diferente. Pois é, né? Você tomou essa imagem. Você veja, os pais deixam as crianças livres. Primeiro, no cercadinho. Isso, exato. Ele é livre para fazer ali no cercadinho. Você pode fazer tudo aqui, mas eu estou sabendo quais são os perigos que você corre e estou atento a isso. Exatamente. Mas por que isso? Para ele aprender a estar naquele pedaço e a usar a liberdade. Quando ele já atinge o domínio para ali, ele está pronto para fazer outras aventuras, outras experiências, alarga-se. Né? Aí ele vai para a escola, ele vai, enfim, para o parquinho. Mas tudo isso na dosagem, como você disse, né? Porque senão você condena a criatura. Exatamente. Né? É como, por exemplo, você deixar a sua criatura livre em casa. Não importa, o fogão está aceso, não importa, deixa que ele vai se queimar. Se tem substância tóxica ou não. Não tem importância, ele vai a experiência dele. Exato. Todas as tomadas sem proteção. Ele vai lá, porque é inevitável. A criança eu sempre falo, a criança não coloca dedinho no nariz do porco. Coloca na tomada. Coloca na tomada. Porque é inevitável, é uma atração irresistível, né? Porque ele está conhecendo a realidade, né? Por isso aqui é de uma crueldade. Deus dá a liberdade absoluta e ele erra absolutamente e depois ele sofre absolutamente. Isso é contrário a qualquer lógica e a qualquer pensamento de uma justiça, né? Mesmo que humana. Exatamente. Imagine a divina. Imagine a divina, né? Então, se ele sabia que a criatura, o filho, ia fazer mau uso, por que ele concedeu? Exatamente. Né? Que é isso que nós estamos aqui ilustrando com o nosso exemplo, né? Mas aí ainda persiste um princípio que em educação nós usamos, que você deve conhecer, um educador norte-americano, John Dewey. Ele disse assim, que ele formulou a teoria do learn by doing, quer dizer, você aprende fazendo. Isso para a escola, né? Deus também fez isso conosco, né? Nós vamos aprendendo, fazendo as coisas dentro, cada qual no seu cercadinho. Espíritos que nós somos ainda imperfeitos, podemos estar no cercadinho do nosso Pai, né? Experimentando aqui essas coisas. O nosso cercadinho no momento é o planeta Terra. Isso. Exatamente. Não é? O nosso cercadinho é o planeta Terra. Então, essa didaxis divina, né, essa didática, essa pedagogia divina, de nós irmos aprendendo paulatinamente, à medida que ele vai liberando as oportunidades e o horizonte, o espectro de possibilidades que vão se abrindo de acordo com a condição de sucesso. Isso, porque a gente vê o seguinte, não é fator externo. Muitas vezes é a mesma idade, a mesma família, e a gente vê até em gêmeos. Exatamente. Mas o tratamento tem que ser diferenciado, porque cada um funciona de um jeito. E o tratamento é igual. Isso, exatamente. Mas é diferenciado. Exatamente. Né? Então isso é muito bom, né? E ele, então, vai trazendo do castigo no 16. O castigo acompanha por toda parte. Um pouquinho, Deusinha. Deixa eu fazer aqui uma observaçãozinha a respeito disso. Então, como é que Deus controla tudo atualmente? Né? Atualmente ou desde sempre, né? Na linha teológica espírita, né? Como é que Deus controla tudo? Porque Ele é a inteligência suprema, não é isso? Que controla todos os universos, né?
E ele, portanto, quando ele concebeu toda a criação, todos os universos, ele concedeu os mecanismos autorreguladores. Por isso que algumas pessoas dizem assim, o fim do mundo está chegado, né? Isso está lá nas Escrituras, no Evangelho. Mas não é o mundo físico que vai acabar, porque o homem não tem condição de acabar com a criação de Deus, né? É o mundo moral, nós sabemos que vai acabar. Então, essa onisciência de Deus que nos dá também essa segurança. O mundo não vai acabar fisicamente, não é isso? E que Deus se ocupa. Tem uma questão que fala isso. Deus se ocupa particularmente com cada criatura. O homem não é pequeno demais e Deus grande. Exatamente. Fala assim, Deus se ocupa através das suas leis. Quer dizer, é esse mecanismo autorregulador Exatamente. que você falou, não é, Nádia? Exatamente. E por isso que tudo dá certo. Tudo dá certo. Exato. Você veja quando nós olhamos o céu, né? Exato. Com e nós vemos também hoje pelos nossos equipamentos, vemos os universos e tal. Nenhum orbe atropela o outro. Não. E aqui na rua, até nós fisicamente atropelamos uns com outros, imagina com os carros, não é isso? Mas segundo a nossa doutrina, nós haveremos de nunca nos trombar uns aos outros, porque estamos abrigados pela lei de Deus. Deusa Nogueira, muito obrigada mais uma vez, querida, por estudar conosco mesmo. Aqui. Muito bom. E a você que nos acompanhou, nós também agradecemos, rogando a Jesus, a Deus e aos amigos espirituais as bênçãos da paz e da luz em suas mentes e corações, hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.